Fala galera, beleza? Se a matemática tá difícil, chama o titio, professor 100 na área, tá? Bom, dá um like, né? Divulga aí pros colegas, tá? Para ajudar. Muita gente às vezes está fazendo um cursinho preparatório, IMEITA, Colégio Naval, SpaceX, IPCA, Escola Naval, EA, ESA, né? Então, apesar que esse daqui é um nível um pouquinho mais alto, tá? Então, vamos lá. Essa questão aqui, foi um aluno que me pediu, é do livro peruano, né? Na verdade, ele não é do livro peruano, ele é do Rufino, né? Que o Rufino, ele traz muitas questões dos livros peruanos, tá? De álgebra. E esse livro peruano é porque tem vários livros, tem uma coleção de livros de lá do Peru, entendeu? Que tem questões que são preparatórias olímpicas, né? Que é preparação para a equipe olímpica do Peru, né? E aí foi difundido em toda a América Latina, tá? Então é isso daí. Então vamos lá. Então a questão é a seguinte: eu tenho só dois números, tá? Não negativos, no qual a soma dá 4, E aí ele tem essa expressão S, raiz quadrada de A ao quadrado mais 9, mais raiz quadrada de B ao quadrado mais 9. Ele quer o S, essa expressão, o valor mínimo dessa expressão, né? Quando você pensa nisso, você já pensa como? Desigualdade de média, né? Eu vou fazer a primeira solução, tá? Depois eu vou fazer por fórmula. E aí, depois, eu vou fazer usando a teoria da casa dos pombos. Na verdade, não é bem a teoria, tá? Desculpa, eu falei errado. Mas quando você usa a teoria da casa dos pombos, você modela ele para uma situação e aí você vai vendo as soluções possíveis e você vê o lado mais crítico. E aí você consegue achar o resultado, tá? Isso daí é usando a teoria da casa dos pombos. Mas só que, nesse caso, eu vou modelar também e vou vendo, entendeu? Então a situação que dá o valor mínimo é essa, tá? Então eu vou resolver de 3 maneiras diferentes, tá? Sendo que uma eu vou usar a fórmula, mas só que eu vou deduzir a fórmula, tá? Então vamos lá. Vou usar a primeira maneira, por isso que esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso. Bom, deixa eu ver aqui. Isso daqui tá bom. Eu sei que A mais B igual a 4. Então, A ao quadrado A mais B, se eu elevar ao quadrado, é igual a A ao 4 ao quadrado, correto? Então, esse daqui. Então, eu tenho quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Professor, caraca, eu achei que eu nunca fosse usar esses produtos notáveis. Pois é, se você continuar a estudar matemática, né, ensino médio, cursinho, universidade, faculdade, matemática ou exatas, isso daí é básico, filho. Pega todos os produtos notáveis e dá uma estudada, tem que decorar. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 16 menos 2AB, né? Mas calma aí, que eu fiz uma outra jogada. Eu vou isolar o 2A
2A. 2A é igual, vou passar esse daqui para lá. 16 menos A ao quadrado menos B ao quadrado. Guardei isso, 2AB. Guardei isso, tá? Guardei isso, beleza. Vamos ver o que isso vai me ajudar, né? Por que eu pensei nisso? Porque aqui tem A ao quadrado e B ao quadrado, então tem que fazer alguma relação com isso, né? Aí eu peguei isso daqui e elevei ao quadrado. S ao quadrado é igual, é elevar isso ao quadrado. Raiz de A ao quadrado mais 9, mais raiz de B ao quadrado mais 9, ao quadrado. Então, S ao quadrado vai ser igual esse ao quadrado mais esse ao quadrado, né? Esse ao quadrado mais esse ao quadrado, produto notável. Então, vai ficar A ao quadrado mais 9, mais B ao quadrado mais 9, mais 2 vezes o produto disso, que é a raiz. Quando você tem uma raiz com o mesmo índice, se você faz o produto dela, você é a raiz do produto. E a raiz do produto é só você distribuir isso daqui. Então vai ficar raiz quadrada de A ao quadrado, B ao quadrado. Então AB ao quadrado. Mas aqui vai dar 9A ao quadrado e 9B ao quadrado. Coloquei o 9 em evidência. A ao quadrado mais B ao quadrado. 9 vezes 9, 81. Beleza? Esse é o S ao quadrado, né? Como eu estou trabalhando com termos positivos, então, para eu achar o valor máximo do S, basta achar o valor máximo do S ao quadrado. Quer dizer, o valor mínimo, desculpa, do S ao quadrado, correto? E olha só que legal, A ao quadrado mais B ao quadrado, tá vendo? Produto. Aqui é o produto, né? Então, eu sei que eu vou ter que usar isso daí, né? Mas só que, se eu estou trabalhando com valores mínimos ou valores máximos, ou a gente transforma numa função do segundo grau, que a gente trabalha com valores máximos e mínimos, né? Porque é uma parábola, ou você usa desigualdade média. O que diz a desigualdade média? Desigualdade de médias. Diz o seguinte, ó, que amiga gata da hora. Tá? Isso daqui, tá? É só para lembrar você o seguinte: quadrática é maior ou igual que a aritmética, que é maior ou igual que a geométrica, que é maior ou igual que a harmônica. Tá? Então, o que? Média quadrática média aritmética média geométrica. Ó, isso daqui é bom para você anotar, tá? Média harmônica.
Eu vou até dar uma olhada se no meu canal eu tenho a explicação. Que isso? Harmônica. De novo esqueci do fone. Se eu tenho a explicação disso, tá? A aulinha, eu tenho uma aula e tem até os exemplos, o porquê que o matemático utiliza a média aritmética, para quando ele utiliza a média quadrática, a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica, tá? Aí eu sempre lembro da minha professora, que foi professora na UFRJ, né? A professora Mônica, de cálculo. Ela foi minha professora, a de cálculo 1 foi Eliana, muito boa professora. Aí acho que foi de álgebra linear e de cálculo 3, tá? Não, foi cálculo 2, cálculo 3 foi a Valci. Ótimas professoras, entendeu? Então vamos lá. O que diz a desigualdade média? Média quadrática é maior ou igual que a média aritmética, que é maior ou igual que a média geométrica, que é maior ou igual que a média harmônica. Aí a professora Mônica falava média harmônica, né? Muito boa piada. Aqui, ó. Então, copia isso daí, que isso daqui cai em muitos concursos, tá? Pré-militar, Enem, eles utilizam. O que mais se utiliza é essas duas aqui, tá? Mas IME e ETA, eles são mais complicados, né? Aí eles utilizam a média harmônica e a média quadrática, tá? Procura aí, eu tenho certeza que tem a explicação das médias, tá? Aí na aula eu falo o que é cada média, falo da desigualdade, demonstro a desigualdade, eu vou até dar uma olhada para ver se está completo, porque eu mostrei mais exemplos, eu estou com mais exemplos nas minhas aulas sobre isso, tá? Bom, então beleza. Então, o que é uma média aritmética? A média aritmética é A mais B sobre 2. Você tem dois objetos, né? Dois valores, você quer a média entre eles. Então, por exemplo, eu tenho 4 e 6. Qual é a média entre 4 e 6? Você já sabe que é 5, que é a metade entre eles, né? Então, a média aritmética é 4 mais 6 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. A média é isso. E a média geométrica seria a raiz do produto. Como eu tenho 2, então é raiz quadrada, né? Que a gente não precisa pôr esse 2. Se tivesse 3, seria raiz cúbica e aí vai, né? Tá. Então, no final, eu vou até lembrar de colocar uma questãozinha que eu fiz, que eu acho que é do livro azul, que a gente chama de capiroto azul. Esqueci o nome. Acho que é álgebra elementar, alguma coisa assim. Tá. Voltando para cá. Então, mas aqui tem um pulo do gato. Eu não vou fazer com A e B. Não vou fazer com A e B. Vou fazer com A ao quadrado e B ao quadrado, porque eu quero relacionar isso daqui. Então, ó, se A e B são não negativos, A e as médias a gente só pode fazer com números
não negativos, tá? Então, ó, a ao quadrado também é não negativo e b ao quadrado também é não negativo. Então, média aritmética é maior ou igual que a média geométrica, que é a raiz quadrada de a ao quadrado vezes b ao quadrado. Ah lá, que nem eu fiz aqui, ó. Né? Aí, esse camarada seria módulo de A vezes módulo de B, que é a raiz quadrada de um termo ao quadrado. Mas só que ele é não negativo, então não preciso colocar módulo. Isso daqui é o próprio AB. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado é maior ou igual, passei o 2 para lá, 2AB. Na verdade, eu nem precisava usar isso, tá? Eu posso usar direto a definição. Olha só que lindo. Eu vou apagar, isso aqui vai ser o nosso rascunho, tá? A menos B ao quadrado, todo número ao quadrado é maior ou igual que zero, né? Desenvolve isso. O quadrado primeiro menos 2 vezes primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo, maior ou igual que zero. Passo menos 2AB para lá. Olha como a matemática é maravilhosa. Mesma coisa. Ou você pode fazer desse jeito, ou você pode usar a média. Porque eu queria falar sobre a média, tá? Para chamar a atenção de vocês sobre a média, tá? Então, é aquilo. Aí você pode parar, você pode voltar, você pode adiantar, entendeu? Eu tomei um cafezinho aqui, ó. Tomei um cafezinho aqui, ó. Ah, o professor está tomando um café. Adianta, pô. Adianta. Então vamos lá. Eu achei isso, correto? Mas sendo que 2AB é isso. Então ele pensou, eu sou 16 menos A ao quadrado menos B ao quadrado. A ao quadrado mais B ao quadrado. Vou passar esse menos A ao quadrado menos B ao quadrado para lá. 2 A ao quadrado mais B ao quadrado. Maior ou igual que 16. Vou dividir por 2, porque ele é positivo, então eu posso fazer isso. Então eu tenho que A ao quadrado mais B ao quadrado é maior ou igual que 8. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olha só que legal. Que o A ao quadrado mais B ao quadrado mínimo é igual a 8. Por quê? O S ao quadrado, eu tenho A ao quadrado mais B ao quadrado aqui, tenho A ao quadrado mais B ao quadrado aqui, e ele está somando. Então, à medida que eu vou tendo o valor máximo de A ao quadrado mais B ao quadrado, eu posso jogar, vou ter o valor máximo. E se eu tiver o valor mínimo, também vou jogar, vai ter o valor mínimo, né? Ele sofre a variação do A ao quadrado mais B ao quadrado. E o 2AB também sofre a variação do A ao quadrado mais B do A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o 2AB, se o A ao quadrado mais B ao quadrado é 8, e o A ao quadrado e B ao quadrado aqui, ó, tá aqui, né? Então, se esse camarada é 8, então 2AB é igual a 16 menos A ao quadrado mais B ao quadrado. Olha lá, ó. Coloquei o menos em evidência. Isso é 8. Então, 2AB é igual a 16 menos 8. 8. A vezes B
é 4. Ó, fiquem tranquilos que eu vou fazer de 4 maneiras diferentes esse exercício, tá? Então, se o A ao quadrado mais B ao quadrado é 8, o AB é 4. Beleza? E se o AB é 4, eu posso jogar nessa função aqui, que é o que eu quero. S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado é 8, mais 9 mais 9, 18, mais 2 vezes a raiz quadrada. AB é 4, então AB ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, mais 9 vezes 8, que é A ao quadrado mais B ao quadrado, mais 81. Olha só que lindo. Como a matemática é maravilhosa. Olha só. 9 vezes 8, 72. 72 mais 16, 88. 88 mais 81, 169. A raiz quadrada de 169 é 13. Então, 8 mais 18, 26, mais 2 vezes o 13. 26, 26 mais 26, 52. Então, o S mínimo é a raiz quadrada de 52, que é 4 vezes 13. Raiz quadrada de 4 é 2, 2 raiz de 13, que é a resposta. Lindo, né? Aqui eu me atentei para um negócio. Na verdade, o que acontece, o valor mínimo que eu tenho aqui é por causa disso, tá? Não por causa disso, que quando eu elevo ao quadrado eu modifico a expressão. Mas aí vai dar certo por causa disso, porque aqui tem A ao quadrado e B ao quadrado, tá? Mas é isso aí, tudo direitinho, tá? Agora o que acontece? Você vai copiar, printar a tela, pausar, vai fazer, né? E aí eu vou explicar de uma forma ridícula isso. Se eu posso utilizar a desigualdade média, tá? Isso acontece porque o valor mínimo da média aritmética vai ser quando a média aritmética for igual à média geométrica. E se a média aritmética é igual à média geométrica, isso só acontece quando os valores são iguais. Então, A igual a B. Acabou a questão. Que isso, professor? Só isso? Só isso. Isso daqui é matemática, né? Isso daqui é para você fazer com matemática rebuscada.
Isso daqui que eu vou fazer agora é para cursinho, tá? Eu verifiquei que a média aritmética maior ou igual que a média geométrica. Verifiquei que isso daqui é A ao quadrado mais B ao quadrado sobre 2. Verifiquei que isso daqui depende do A ao quadrado e B ao quadrado, né? Então, eu posso utilizar, e eles estão somando aqui, tá? Não estou subtraindo, senão eu não poderia usar isso, né? Identifiquei que S ao quadrado depende de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, isso acontece se A é igual a B. E se o A é igual a B, S é igual... Não, nem vou fazer o S. A mais B igual a 4, eu sei. A mais A igual a 4. 2A é igual a 4. A igual a 2. Se o A é igual a 2 e o A é igual a B, S é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 9, mais raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 9. 4 mais 9 dá 13, raiz de 13 mais raiz de 13, 2 raiz de 13. Beleza? Bom, agora, o que eu vou fazer? Você vai printar, printa, copia e tal. Essa seria a segunda maneira. Agora, a terceira maneira, olha só, observe que eu estou usando uma porção de matéria aqui, né? Ah, professor, por que você está fazendo de várias maneiras? Uma maneira mais fácil não era suficiente? Não, porque aqui a gente está revisando uma porção de coisa, tá? Então, quer dizer, a gente está desenvolvendo a matemática aqui, tá? Deixa eu ver se vai aqui. Não, meu Deus. Ainda tem isso, hein? Porra. Dá um likezinho aí, modifica aí o meu esforço todo aqui. Porra, as canetas estão até falhando aqui, porra. Segunda maneira. Não, terceira maneira. Desculpa que às vezes aqui, às vezes eu me atropelo, tá? É porque eu tenho um pensamento muito acelerado. Então, acaba me embolando, me atrapalha no meu... A ação não comporta o meu cérebro. Então, vamos lá. Nossa, ele é muito inteligente. Ah, eu sou muito inteligente, mas sacanagem. Eu sou muito esforçado. Tá? Terceira maneira é a relação desigualdade. Desigualdade de Porra, eu sempre esqueço esse nome.
Minkowski. Minkowski. É Minkowski. Minkowski. É isso mesmo. O que diz a desigualdade de Minkowski? Vamos lá. Raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Eu vou demonstrar isso, tá? Mais raiz quadrada de x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Professor, isso daqui parece Pitágoras, né? É, por aí mesmo. É maior ou igual que a raiz quadrada desse mais esse mais esse mais esse. A soma ao quadrado. Tá? Então, isso daí é a desigualdade de Minkowski. Ou Minkowski. Não sei como é que se fala, tá? Tem que saber se é russo. Ou ucraniano ou alguns Países Baixos. Países islâmicos. Bom, então vamos lá. Eu tenho essa desigualdade. Professor, mas por que você vai utilizar essa desigualdade? Observe o seguinte. Esse x1 eu vou chamar de A. Esse y1 eu vou chamar de 3. Porque aí 3 ao quadrado vai dar 9. Né? Esse daqui vai ser o B. Esse daqui vai ser 3 ao quadrado, que vai dar 9. Aqui eu teria o A mais B, que é 4 ao quadrado, mais 3 mais 3 ao quadrado. Se esse camarada, que é isso, eu modelei dessa forma, é maior ou igual que isso, o valor mínimo dele é esse valor que eu vou achar aqui. Matou a questão. Foice e martelo. Tá. Então vamos lá. Posso apagar aqui? Vou apagar aqui. Já apagou. Matemática. Isso daí são os bordões que eu costumo trabalhar na aula, né? Mole, mole, fácil, fácil. Mel na chupeta, mamão com açúcar. Então vamos lá. Vocês entenderam isso? Agora eu vou demonstrar. Demonstração. A demonstração é por álgebra linear, tá? Você vai trabalhar vetor. O vetorzinho A, B. Todo vetorzinho, você tem a decomposição dele horizontal e a decomposição dele vertical, tá? Então, essa aqui é a parte horizontal e essa aqui é a coordenada vertical. E aí eu vou variando e você vai tendo a intensidade do vetor. Daqui eu tiro que o módulo desse vetor é o tamanho dele. Por quê? Isso aí em física você trabalha muito isso, né? O vetor, ele precisa da direção, precisa do sentido e precisa do módulo, que é a intensidade do vetor. Professor, mas direção e sentido não é a mesma coisa? Não. Direção é se ele é horizontal, se ele é vertical, se ele é inclinado. Oblíquo, né? Isso é direção. Sentido é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo. Isso é sentido.
e o módulo do vetor. E o módulo do vetor, ou você observa que aqui forma esse camarada é igual a esse daqui forma um triângulo retângulo. E no todo triângulo retângulo, a hipotenusa, que seria o módulo dele, a intensidade do vetor, ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. E aí o ao quadrado vai para lá como raiz quadrada. Ó como é que tá. Bem parecido. Né? Beleza. E aí a gente tem que, em todo vetor, se eu somo vetor 1, deixa eu fazer de outro. Não tá difícil. Pego um vetorzinho V1 mais um vetorzinho V2, a resultante é essa daqui. Vetor resultante. Vetor resultante é o vetor 1 mais o vetor 2. Então, daqui a gente diz o seguinte. Aqui eu vou chamar de x1 e y1. Aqui eu vou chamar de x2 e y2, as coordenadas do vetor. Então, a soma é x1 mais x2, porque você soma a primeira coordenada com a primeira e a segunda com a segunda. Y1 mais y2. Beleza? Aí, o que seria o módulo do vetor resultante? Seria a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, ó, aqui aparecendo, mais a segunda coordenada ao quadrado. Beleza? Mas, professor, mas como é que você vai achar isso daqui? Aí eu vou usar algo chamado desigualdade triangular. Que para que exista um triângulo, a soma dos lados do triângulo tem que ser maior ou igual que o outro lado, né? Vamos fazer um rascunho aqui. Por exemplo, aqui, ó. Se for igual, ó, A e B. E aqui C. Se A mais B for igual a C, não forma triângulo. Correto? Se A mais B for menor que C, também não forma um triângulo, correto? Então, pelo princípio do terceiro excluído, né? Se esse não pode, não forma triângulo, e esse não pode, não forma um triângulo, a terceira hipótese forma o triângulo, já que em alguma hora vai formar um triângulo. Então, A mais B tem que ser maior ou igual que o outro lado. Porque se for menor, não forma. Se for igual, não forma. Então, A mais B tem que ser maior ou igual que C. Que é o que faz, por exemplo, se for igual, tá aqui. Se for maior, então isso daqui dá um valor maior do que esse. Então, ele tem que naturalmente subir, né? Ele tá aqui, ó, é igual. E não, ele é maior. Então, ele sobe, formando um triângulo. Tá? Isso é desigualdade triangular. Então,
printa, copia e tal, que o esquema não é esse. É só para você entender o seguinte. Então, o módulo, esse pedaço, o módulo de V1 mais o módulo de V2 é maior, módulo de V1 mais o módulo de V2 é maior que a velocidade, o vetor, o módulo do vetor resultante. Beleza? Aí você vai falar, tá, professor, mas se fosse menor, não tem como ser menor. Por quê? Porque os vetores, o bom dos vetores é isso, que você pode andar com eles no plano cartesiano. Entendeu? Então coloco o vetorzinho aonde eu quero. E para você somar os vetores, né, de forma vetorial, você tem que colocar a carinha de um com a bundinha do outro. Lá ele, né? Então tem que fazer isso para você ter. Então quer dizer, sempre agora, no mínimo, eles vão ter a mesma direção e sentido. Então se eles tiverem a mesma direção e sentido, olha lá, ó, V1, V2, então o V resultante será igual a V1 mais V2, que na verdade aqui, ó, vai ser igual. Entendeu? Então o módulo, esse pedaço mais esse pedaço vai ser igual a lá. Vai ser igual ao vetor resultante. Entendeu? Isso só acontece se eles estiverem na mesma direção e sentido. Se eles tiverem um sentido para lá e o outro sentido para cá, aí vai ser a diferença, tá? Mas aí é outra coisa. A gente não está trabalhando isso, não está trabalhando no mesmo sentido. Então, o que acontece? Aí vai ficar igual. Então, por isso que a gente pode colocar maior ou igual. Porque ou forma um triângulo, ou no pior das hipóteses, vai ficar alinhado. A gente diz que esse vetor, se ele está na mesma direção, é porque um é múltiplo do outro. Tá? Eu consigo uma constante que multiplica o outro, mas isso aí é outro caso de álgebra linear. Para a gente, isso daqui acontece. E módulo tamanho de vetor é um número real. Entendeu? Se é um número real, eu posso utilizar isso. Aí, ó, demonstrado. Como queríamos demonstrar. Módulo de V1 ao quadrado é x, raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Módulo de V2 de V2 é raiz quadrada de x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. É maior ou igual que o módulo da resultante, que é isso daqui. Como queríamos demonstrar, tá? E agora eu vou resolver. Mas eu já tinha resolvido, né? Mas agora eu vou escrever. Então, usando Minkowski, S é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, vou pegar o vetor A3 mais raiz quadrada de B ao quadrado mais C mais 3 ao quadrado. Vou pegar o vetor B3 é maior ou igual que a raiz quadrada de A mais B ao quadrado mais 3 mais 3.
6 ao quadrado. Show de boleta. 100. Então, ó, A mais B é 4, 4 ao quadrado, 16, 6 ao quadrado, 36, 16 mais 36, 46, 52. Então, S é maior ou igual que a raiz quadrada de 52, que a gente viu que é 2 raiz de 13. Beleza? Foi-se? Então vamos lá. Não, valeu não. Eu falei que tinham 4 maneiras diferentes, né? Essa é a terceira. Pô, isso daí é matéria pra caramba, cara. É matéria de papo de uma semana de álgebra linear. O tio falou em alguns minutos, tá? Printa, escreve, você tem que printar, você tem que escrever, você tem que refazer para você entender. Só ver, tu não, maneiro, tal, beleza. Refaça, tenta fazer sozinho, entendeu? É assim que você aprende as coisas, tá? Agora eu vou apagar e fazer da maneira mais linda. Eu deixei o creme de la creme pro final. Caraca, o vídeo tá longo pra cacete. Tenho que parar de fazer esses vídeos longos, cara. Pessoal não tem paciência, né? Não vê porra nenhuma. Então vamos lá. Mas quem é brabo, quem é forte, quem é espartano, vê. Então vamos lá. Quarta maneira. Porra. Isso tá parecendo Pitágoras. Isso tá parecendo Pitágoras. Vou chamar isso daqui de K1. Vou chamar isso daqui de K2. Então eu tenho que K1 ao quadrado é igual a ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso é hipotenusa, esses são os catetos. Analogamente, como é a mesma expressão, K2 ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais 3 ao quadrado. Cara, isso daqui é muito lindo. Correto? Então, o que acontece? Eu sei que esse pedaço mais esse pedaço dá sempre 4. Já está amarrado. E o A e B vai variando. Correto? O 3 e o 3 também é fixo. Então, como eu posso observar isso? Vou jogar no plano cartesiano para verificar como eu trabalho isso. X e Y. Eu sei que aqui é 3 e aqui é 3. Vou pôr aqui. Eu tenho que usar azul. E aqui 3. E aqui vai ser A e B. Mas o A e B, ele varia, né? A única coisa que eu sei que isso daqui... Pô, deixa eu... Aí vem o toque matemático. Toque de transtorno. Queria fazer um negócio perfeito. Né? Tem gente que tem toque matemático. Não. Aqui, X. Fazer maior, porque senão
vídeo fica ruim. 3 e 3. Aí aqui... 4, ficou show de bola. 4. Observa o seguinte. Ponto P. Esse camarada, esse triângulo aqui, tem que estar em algum lugar daqui. Por isso que eu falei da teoria da casa dos pombos. Porque a gente monta da teoria da casa dos pombos um padrãozinho, né? Um esquema para a gente analisar e ver o mínimo possível, né? O que não pode acontecer. Aí depois você... Eu nem sei se eu já falei sobre isso. Aí... O que acontece? Você concorda comigo que se eu pegar um pontinho aqui, ó, um pontinho aqui e traçar aqui, ó, esse, aqui vai ser o meu A, aqui vai ser o meu 3, esse vai ser o meu K1. Se eu fizer isso, ó, vou montar um outro triângulo retângulo em que um lado também é 3 e esse daqui vai ser o B. E observe que o A, vou chamar de A' e B', A' mais B', a soma, ó, esse pedaço é igual a esse. Esse pedaço é igual a esse. Então, A' mais B' vai dar 4. Então, eu montei um esquema que qualquer ponto que eu pegue aqui, eu transformo em 2 triângulos retângulos em que satisfazem a isso daqui e esse caminho, esse K1 mais esse K2, vai dar o meu S. Beleza ou não? Né? Show de bola. Eu montei um esquema que sempre vai satisfazer a essa condição. Eu fazendo isso, o que vai me ocorrer? Que qualquer ponto aqui e qualquer ponto aqui, essa soma K1 mais K2 vai sempre ser menor que eu ir no direto, que é o meu menor caminho. Por quê? Pela desigualdade triangular. A soma, né? Vou chamar isso daqui de K e K, tá? Depois eu vou mostrar para vocês por que é igual. K mais K, tá? Por que o K mais K é mínimo? Porque essa soma mais esse lado mais esse lado, como forma um triângulo, K1 mais K2 é sempre maior ou igual que 2K. Entenderam o esquema? Então esse é o menor percurso, porque qualquer percurso que eu pegue aqui vai ser sempre maior que 2K. Esse é o menor percurso possível, que é a diagonal desse retângulo. Correto? E por que aqui é K e aqui é K? Por que não são valores diferentes? Porque esse camarada é igual. Então, pegando esse triângulo grandão, aqui é o ponto médio. Isso daqui é paralelo, porque é 90 e 90. Se é paralelo e aqui passa na metade do lado, então isso daqui é a base média. Se é a base média, corta esse lado também na metade, K e K. Beleza? Tá? Senão eu colocaria
colocaria M e N. Entendeu? Também daria certo, tá? Porque eu posso ter esse daqui valores diferentes. Entendeu? Ele colocou igual, mas poderia ter coisas diferentes que o raciocínio também vai ser o mesmo. Então, beleza. Então, vocês entenderam que esse caminho da origem até o ponto P, a distância de O até P é igual ao meu S, que é igual a K1 mais K2. E a distância mínima é 2K, porque é esse daqui mínimo. É 2K. Entendeu? E quem seria 2K? Aqui é 6 e aqui é 4. 2K é igual a raiz quadrada de... Cuidado, o S é 2K, tá? O S mínimo. Então, é 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Que vai dar 36 mais 16, que é 52, que é 2 raiz de 13. Beleza? Tá? Então, porra, eu me esforcei bastante, tá? Então, dá uma contribuição, ajuda aí, tá? Galerinha que quer aula de apoio e tal, fala com o titio, manda e-mail que a gente conversa, tá bom? 1 hora eu respondo. Valeu, tchau.